Vector, teve um momento na minha vida que eu descobri que tinha muitas pessoas ao meu redor, mas poucos estavam comigo. Eu acredito que todo mundo já sentiu esse medo, o medo de descobrir que está sozinho na vida. Eu sempre acreditei que estar rodeado de pessoas significava pertencimento. Só que um dia eu precisei deles e eles não estavam lá. E foi aí que eu descobri que carisma sem limites vira prisão. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Vector, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Este canal é sobre processo real, crescimento, dúvida, erros e aprendizados. Aqui eu mostro como eu transformo dor em direção. Se você está nessa jornada, já é um Vector, só falta assumir. Depois dos meus 11 anos de idade, fazer amigos se tornou uma prioridade para mim. Era quase insuportável passar por momentos incríveis e não poder compartilhar com ninguém. E nessa busca eu dei liberdade para todo mundo. Era só falar comigo uma única vez e pronto, já virávamos melhores amigos. No começo era muito bom. Eu chegava na rua, todo mundo me conhecia, todo mundo queria conversar comigo. Parecia que eu tinha amigos em cada esquina. Mas aí veio o primeiro desafio. Eu me tornei uma pessoa extremamente carismática. Isso foi péssimo porque eu tinha muitos conhecidos e poucos amigos de verdade. E o pior é que eu tinha todo mundo como amigo. Então eu me colocava em dívidas emocionais e financeiras. Eu resolvia BO deles como se fossem os meus. E no fim só estavam se aproveitando do meu carisma. Com isso surgiu o segundo desafio, não consegui dizer não. E aí você já imagina o peso que isso trouxe para minha vida. E eu criei a dependência horrível de agradar as pessoas. O não era a única palavra que eu não poderia dizer em nenhuma situação. Isso se transformava em um fardo cada vez mais pesado. E isso durou até 2024, quando eu me encontrei totalmente desgastado e sem nenhuma visão boa do futuro. Eu trabalhava em um comércio, fazia tudo e um pouco mais, e sempre mostrando aquela prontidão e que estava tudo bem. Apesar de naquele tempo eu senti que eu estava sendo esmagado por dentro. A minha mãe estava cada vez mais fraca, sem poder fazer nada sozinha. E a cada dia que se passava, eu me sentia cada vez mais inútil, sempre com aquele peso na consciência. Eu poderia ter feito mais pela minha mãe, se eu tivesse tomado escolhas melhores, mas agora é tarde demais. E foi nesse ponto que Deus me conduziu ao silêncio da minha própria mente. Apesar de dentro da minha mente ser mais barulhento do que o lado de fora, como estava só eu e Deus, tinha um certo silêncio naquele momento. E assim eu fiquei cara a cara com a decisão mais difícil que uma pessoa pode tomar: encarar e aceitar a realidade das escolhas que tomei e sem deixar ser consumido por elas. E quando eu fiz isso, eu descobri que eu permitia que as pessoas me usassem. Então eu entendi que eu precisava carregar a minha cruz e não a dos outros. Descobrir e aceitar isso não foi tão difícil, até porque de um certo modo eu já sabia, só que eu não queria aceitar essa realidade. O que foi mais doloroso é que Deus me deu apenas duas escolhas que eram extremamente difíceis. Ou eu continuava nos mesmos ambientes e continuava assim por anos, ou eu encarava a dor do afastamento. E quem já precisou se afastar de um amigo sabe, dói no peito com uma dor física. E eu escolhi a segunda opção. Não foi difícil porque eu tinha que me afastar de 5 ou 10 pessoas, mas é porque eu estava sobrecarregado de ser o cara carismático. Então eu tomei uma decisão radical. Chega de ser o cara que sempre diz sim. A decisão foi tão radical que um dia todos eram amigos e no outro todos eram desconhecidos. Me afastei de todo mundo, amigo e família. Estava decidido. Eu, a partir daquele momento, iria me priorizar.
Foi um processo difícil e solitário. No começo, eu sentia um vazio e a minha mente mentia para mim mesmo. Ela dizia que era muito melhor você ter amigo falso do que não ter ninguém. E eu queria voltar a falar com eles, o celular na mão, pronto para mandar uma mensagem. Só que dentro de mim, uma voz gritava: você está sozinho. Aguente firme, esse silêncio está te fortalecendo. E o que começou como um afastamento de ambientes que não me representavam mais, se transformou em um deserto, um lugar duro e silencioso, mas que estava me moldando para algo maior. Hoje eu aprendi a ser sozinho e não esperar nada de ninguém. Vector, você precisa entender que apesar de você estar rodeado de pessoas, as decisões mais difíceis da tua vida você vai tomar sozinho. A escolha sempre vai ser tua. Outra coisa que aprendi com esse processo é que tem pessoas que estão se casando, tem pessoas que estão pensando em festa e tem outras pessoas que estão correndo atrás do dinheiro. Então eu entendi que cada pessoa está em uma fase. Está tudo bem. Eu não preciso querer que todo mundo esteja na fase que eu estou. Como eu falei no vídeo anterior, onde eu falo 5 coisas que eu deixei de fazer para evoluir, no meu barco tinha pessoas que estavam em fases diferentes e indo para direções diferentes. E por isso que meu barco não andava. E foi assim que eu encarei, quando eu descobri que eu precisava assumir a responsabilidade das escolhas que eu tomei no passado e que eu ia tomar no futuro. Resumindo o que eu aprendi, estar cercado de pessoas não significa que você não está sozinho. E foi no silêncio desse deserto que eu descobri. Só quando eu me priorizei é que meu barco começou a andar. Se esse vídeo te fez refletir, eu fico feliz. Se você está nesse processo aprendendo a ser sozinho, já é um Vector. Só falta assumir. Eu te convido a fazer parte desse movimento chamado Vectors. Juntos vamos transformar dor em direção. No final, não é sobre ser perfeito, mas é sobre nunca desistir. Assuma, execute, prossiga com fé.